Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a definição de limites. Bem, vocês já devem ter visto a notação de limites. Limite de uma função, quando x tende a um determinado valor, é igual a um número. Limite de f de x com x tendendo a A é igual a L. O que nós temos que entender quando nós olhamos essa notação de limites? Você está estudando a função f de x nas imediações do A, ou seja, quando x está próximo de A, nós queremos saber o que acontece com a função. A leitura dessa expressão é, quando x tende a A, f de x tende a L. Nós nunca dizemos que a função é igual a L ou x é igual a A. Isso aqui nós estamos estudando uma tendência e um comportamento. Quando x tende a A, f de x tende a L. Nós vamos fazer um exemplo utilizando limites laterais. Vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Limite da função x sobre raiz de x mais 1 menos 1 com x tendendo a zero. Nós nunca dizemos x é igual a zero numa situação como essa. Para isso nós vamos usar limites laterais. Como que você calcula limites laterais? Nós vamos calcular o limite da função com x tendendo a zero pela esquerda e o limite da função com x tendendo a zero pela direita. Então, nós vamos calcular, eu escolhi 5 valores, né? Valores que vão se aproximando gradativamente de zero. Então, eu peguei um valor 0,1, substituí o 0,1 na função, né, no lugar do x, e vi que o y, a função, quando x é 0,1, dá 2,048. Substituí o 0,01, o 0,001, 0,000, isso, e cada vez valores mais próximos de zero. O que aconteceu com a função? A gente percebe que à medida que x se aproxima de zero, quanto os valores que eu vou substituindo são mais próximos de zero, a função está se aproximando claramente de 2. Ela cada vez está dando 2, ou seja, nós podemos dizer que limite da função, quando x tende a zero pela direita, ou seja, com valores maiores, a tendência dessa função ela tende a 2. Agora nós vamos calcular os limites laterais pela esquerda. Vou fazer uma tabela de valores similar à tabela anterior, mas eu vou utilizar valores menores que zero. Bem, então agora nós fizemos aqui uma tabela de valores, atribuindo valores para x muito próximos de zero, que a gente diz na matemática pela esquerda, ou seja, valores próximos de zero, só que menores que zero, no caso negativos. Percebam que eu utilizo valores muito próximos de zero, como 0,00001, mas eu nunca coloco zero na função, até porque essa sentença não aceita o zero. O zero não faz parte do domínio da sua função. Por quê? Se eu colocar o zero aqui, eu vou ter uma indeterminação. Zero no numerador e 1 menos 1 no denominador vai dar zero sobre zero, que é uma indeterminação matemática. Essa é uma situação onde o cálculo de limites ajuda a gente a entender o comportamento da função nas imediações do ponto. Bem, nessa segunda tabela, eu coloco valores muito próximos de zero à esquerda, 0,1 negativo, 0,01 negativo, e cada vez vou atribuindo valores mais próximos de zero, e vou percebendo uma tendência em y, à medida que eu substituo esses valores em x, eu faço os cálculos e percebo uma tendência em y, dessa função se aproximar de 2. A gente vê, dá 194, 1995, 9995 e cada vez ela está com mais 9 aqui, o que quer dizer que ela está se aproximando de 2. Ou seja, limite da função com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 2 também. Nós percebemos aqui que os dois limites, o limite lateral pela direita e o limite lateral pela esquerda, nós obtemos o mesmo valor. Isso é sinal que essa função tem limite e o limite é 2. Então nós podemos afirmar que o limite da função com x tendendo a zero é 2. E é assim que se verifica um limite por limites laterais.